Fala galera de segurança do trabalho, meu nome é Rafael, sou técnico de segurança e engenheiro de segurança do trabalho, já estou há mais de quase 15 anos na área de segurança do trabalho e hoje a gente vai trazer uma atualização aqui, né? Ano passado eu fiz um vídeo aqui referente uma análise considerando aí os dados do Ministério do Trabalho e os reportes, né? Lá eu fiz um gráfico, uma tendência referente aos acidentes do trabalho, né? Na ocasião, vou mostrar para vocês aqui o gráfico do ano passado. E aí eu fiz duas observações. Trouxe um gráfico relacionado a acidentes, né? E só para a gente ver o comportamento dos acidentes do trabalho referente aí o histórico que a gente tinha, que era lá o dado do Ministério do Trabalho que ele dava para a gente de 2014 a 2021, né? E como que esse dado estava trazendo. E aí teve uma atualização aí, acho que uns 2 meses atrás, o Ministério do Trabalho lançou os dados de 2022 e eu não tinha feito a atualização do vídeo e eu queria trazer. E uma outra perspectiva que eu trouxe também naquele vídeo, que era, além do dado absoluto, a gente fazer uma taxa de acidentes, né? Considerando as horas trabalhadas naquele período. Então a gente foi lá no CAGED, pegou o número de pessoas trabalhando lá, multiplicou pela quantidade de horas, para a gente saber a quantidade de horas que tinha naquele período do ano, ou naquele ano todo, né? Quantas pessoas trabalhando nos itens, mais ou menos, né? Esse é um dado aproximado. A gente não pegou de mês a mês, a gente pegou do final do ano, quantas pessoas estão empregadas no final desse ano, e aí a gente fez o cálculo com esse dado. E aí a gente chegou, né? Então a gente colocou um gráfico, eu vou colocar para vocês aqui os gráficos, né? Não tá mais no relatório, porque eu atualizei, aí o relatório mudou, eu tirei um print aqui pra gente estar vendo aqui os dois gráficos referente ao ano passado, que era o dado de 2014 a 2021. Então a gente tinha aqui, ó, no gráfico aqui era a taxa. Então a taxa deu bem alto lá em 2014, aí teve uma diminuição aqui em 15, 16, 17, aí voltou a subir 18, 19, aí teve a pandemia, 2020. Aí a taxa foi lá para baixo. Esse comportamento também acontece no número absoluto de acidentes. Então, a gente consegue ver que tem um pico em 2014, aí vai diminuindo, né? Embora que a gente tenha uma crise ali em 2015 e 2016 que começou a diminuir muito o número de pessoas trabalhando, mas o fato de diminuir pessoas trabalhando diminuiu acidentes, mas a taxa também diminuiu, né? Aí ela volta a retornar, aumentar ali em 2018, 2019, cai lá em 2020, aí em 2021 a gente tem uma elevação, tanto do acidente quanto da taxa, né? Então a taxa aqui, ela traz o dado mais real, né? Então a gente está considerando quantas pessoas estão trabalhando, quantas horas estão sendo trabalhadas para o número de acidentes. Então precisa acontecer X horas para acontecer acidente, né? Na verdade aqui a cada 1 milhão de horas acontece 7,5 acidentes. Então basicamente é isso, né? Que a gente olha para a taxa. A cada 1 milhão de horas, quantos acidentes? É que a gente vê. Então, teve um pico lá em 2014, aí teve essa variação, aí aqui em 2020, pandemia, 2021 já, com a recuperação ali dos trabalhos referente à pandemia, também teve um aumento, e um aumento aqui na taxa e nos acidentes absolutos. A gente colocou uma linha de tendência aqui, e a gente conseguia ver no período de 2014 a 2021, referente à taxa, a gente tinha menos 16%. Então ali estava menor 16% do que o período maior, que era 2014. Referente ao número absoluto, essa porcentagem diminuía, né? Então era menos 19% de redução de acidente e uma linha de tendência apontando para baixo. Então, tipo, os acidentes estão diminuindo, né? A taxa está diminuindo e os acidentes estão diminuindo. E isso é o que o dado dava, né? Aí, esse ano saiu as informações de acidentes referente a 2022 lá no Ministério do Trabalho. Aí a gente fez uma atualização desse relatório, desse gráfico, né? A gente vai estar aqui, vou deixar aqui esse relatório, ele está público, então você consegue acessar ele aqui e tirar informações dele se você quiser. Tem informações aqui de acidentes por função, qual é a função que mais se machuca e tal. Tem esse vídeo aqui no canal, você pode
dá uma olhada lá, um vídeo um pouco mais antigo, tem acho que 10 meses. E aí, mas você pode analisar lá e tirar alguns insights referentes a essa análise. Mas o que eu quero trazer é mais ou menos a questão do número de 2022. Então, em 2022 teve um número bem alto. Então, considerando aqui com os outros anos do período, ele só está perdendo para o ano de 2014. Teve um acréscimo muito grande no número absoluto de acidentes, né? Isso só olhando o número de acidentes, sem considerar a taxa, sem considerar quantas pessoas trabalhando a mais tem de um período para o outro, a gente já teve uma diminuição. Se a gente olhar lá o quanto que estava reduzindo de um período para outro, tem uma redução de 19% no número absoluto, menos 19%, né? Então está reduzindo menos 19%. Agora está reduzindo menos 6. Então teve um acréscimo aí de quase 11, 12 pontos aí do ano passado, né, do ano de 2021 para o ano de 2022. Se a gente continuar nessa toada, embora a linha de tendência ainda está apontando para baixo, então a gente ainda está com os números de acidentes diminuindo, com a tendência diminuindo. Se continuar, quando saiu o dado aqui de 2023, essa tendência já não vai estar mais diminuindo, vai estar aumentando, né? E quando a gente coloca também a quantidade de horas, né? Fui lá no site do CAGED, peguei o número de pessoas trabalhando no ano de 2022 e fiz a mesma conta aqui. Quando a gente faz isso, também teve um aumento da taxa. Então, se aumentou a taxa, a diferença entre o maior e o menor diminui, que antes era 16, era isso? Isso, antes era 16,1, agora já está em menos 16, agora já está em menos 10. Né? Isso já começa a acender um alerta. A mesma coisa a linha de tendência, ela ainda está apontando para baixo, então a gente pode dizer que ainda os números de acidentes estão diminuindo, porém, conforme os próximos anos aqui forem aparecendo, a taxa e os acidentes, pode ser que essa linha de tendência deixe de apontar para baixo e comece a apontar para cima. E aí é uma atualização dos dados, então a gente fez análise lá atrás, os dados atualizaram, eu acho que isso é importante, então a gente já começa a refletir de coisas que foram aplicadas aqui e foram implementadas, seja PGR, E-Social, todas essas coisas, nesse primeiro ano, né, acho que de 2021 para 2022, não teve muito a aplicação prática, né? Então, os acidentes aumentaram, a taxa aumentou. Isso quer dizer que a gestão de segurança num todo nas empresas, pensando no Brasil, né? Aqui na minha empresa diminuiu, esse número está diminuindo. Mas se a gente for pensar como um país aqui, como estrutura de segurança no país todo, a gente não teve muito, o resultado não foi bom, porque embora esse gráfico aqui, essa análise é uma análise reativa, né? Não é uma análise proativa, a análise aconteceu e a gente só está verificando, reagindo do que aconteceu, né? Se você for fazer na sua empresa, esse é um indicador reativo, a gente não... esse indicador ele só fala, o nosso ano foi bom ou foi ruim, porque os acidentes pioraram e a nossa taxa também piorou. Basicamente é isso, né? Então, acidente aumentou, você pode pensar, o acidente absoluto aumentou, mas a taxa diminuiu. Beleza, a gente tem mais pessoas trabalhando para um número de acidentes. Isso faz com que a taxa diminua. Mas a taxa aumentou e também os acidentes aumentaram. Então é isso, pessoal. O que eu queria trazer era mais uma atualização aí do relatório que a gente tinha feito. Então, só para você ter uma noção aí, de acordo com os dados do Ministério do Trabalho, a gestão de segurança no Brasil todo, ela não teve êxito, que é um dos pilares aí, não digo o principal, mas é um dos pilares
da segurança do trabalho, que é diminuir o número de acidentes, prevenir acidentes, a gente acabou não conseguindo aí, beleza? Então é isso, se você gostou do conteúdo, comenta, compartilha, curte aí o vídeo, manda para as pessoas, manda nos grupos de tech segurança para divulgar o nosso trabalho, beleza? Valeu, um forte abraço!